Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Boa noite, Saulo. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E o nosso tema é como construir um relacionamento feliz, né? Vamos estar discutindo esse tema tão importante das vidas dos casais com o Saulo e estamos esperando que ele entre. Mas para aquecer, vamos pensar um pouquinho como é que se constrói. Muitas pessoas perguntam, mas como é que se constrói um relacionamento feliz? Quais são os princípios que regem um relacionamento feliz? E para você, o que é felicidade conjugal? São os princípios que regem a felicidade conjugal. E isso é algo que... Olá, Saulo. Tudo bem, Celisa? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Alegria a gente estar aqui de novo, né? Falando sobre as temáticas do relacionamento. Isso, e são coisas muito importantes, né, Saulo? Em qualquer fase da vida dos casais, né? Seja aqueles casais que estão começando a vida, seja os casais que casaram recentemente, seja os casais que estão juntos há muitos anos. Mas então, Saulo, o nosso tema, né, é como construir um relacionamento feliz. E eu fiquei pensando assim, muita gente pergunta, né? Como é que é isso? É possível? É possível? Qual que é a receita? E a resposta que eu dou é, não existe um modelo ideal para se ter um relacionamento. Não é, Saulo? Porque exatamente como é uma construção, cada pessoa vai construir o relacionamento de acordo com suas características, né? E eu acho legal também a gente falar para o pessoal, né, que quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala sem ter uma certa experiência com relação a isso, né, Celisa? Você está Exato. casada há quanto tempo? Eu estou casado há 20 anos, vou fazer 21 anos agora, e eu digo assim Aham, que a maior prova de que o meu relacionamento até hoje deu certo, a gente vai ver que relacionamento não dá para a gente fazer previsão com relação ao futuro, mas porque o futuro a gente constrói, ele não é dado, exato. e é quando a gente se acomoda que o relacionamento começa a deteriorar, mas a gente teve, depois de 18 anos de casado, a gente resolveu ter um terceiro filho. Então, assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre relacionamentos, né, Celida? Você Exato. está casado também há quantos anos? Eu estou, em julho, nós vamos fazer 49 anos de casado. Então, quer Então, dizer, assim, é uma longa estrada, né, Saulo? aqui entre a Celise e eu, nós temos 69 anos de experiência com casamentos somados. a gente pode, Exato. A gente pode a gente ousar pode, falar, né, a gente Saulo? pode falar um Idade. pouquinho, viu? Exato. Saulo, a minha proposta é a gente começar com alguns mitos que principalmente as pessoas que começam uma relação, sabe, mitos sobre o relacionamento feliz. O primeiro mito, Saulo, que eu queria que a gente discutisse aqui, e até queria falar para vocês que estão aí nos ouvindo, se quiserem também participar, sintam-se à vontade. Por Casamento favor. feliz, relacionamento feliz é aquele que não tem problema. Isso é possível, Nossa, Saulo? talvez. Primeiro assim que a gente acha. O pessoal que me conhece sabe que eu tenho uma vinculação religiosa, então a gente sempre brinca assim. Não tem problema é só quando você vira anjo e casa com outro anjo. Enquanto você não é anjo, a gente vai se resolvendo por aqui mesmo, né? Mas não existe Exato. isso. Isso talvez seja
um dos maiores mitos que existem nos relacionamentos. Relacionamento não é feliz pela ausência de problemas, mas pela capacidade de enfrentar os problemas juntos. Porque eles Isso. vão surgir, eles vão aparecer, mas é a maneira pela qual os cônjuges vão lidar com esses problemas é que vai definir um casamento estável e feliz. Não é a gente E fugir. vai. E talvez seja por isso, Celisa, que muitos casamentos acabam rápido hoje em dia. Porque as Exato. pessoas acham que o primeiro sinal de problema é porque não é o casamento ideal, então eu vou procurar outra coisa. E aí fica pulando de relacionamento em relacionamento. E toda vez que muda de um relacionamento, encontra problemas, porque não existe relacionamento sem dificuldades, sem problemas. E que eu percebo, Saulo, é assim também. Pegando essa situação que você falou, a pessoa tem um problema e já parte para finalização, porque não era o que eu imaginava, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa ou o casal não param para se analisar, para se ver, se perceber, eles acabam cometendo os mesmos erros com outras pessoas. Sabe aquela história assim, o casamento mudou de endereço, de telefone, mas os erros continuam os mesmos. Então, assim, não dá, é isso que você falou. Todos enfrentamos problemas. A vida, aliás, é uma questão de resolver problemas. Quando a gente se fecha, é que aí fica. Não dá para resolver, mas se a gente está a fim de resolver problemas, encontrar soluções, isso aí já faz toda a diferença, né, Saulo? E aí eu acho que se o pessoal que estiver escutando a gente quiser ir anotando, né, a primeira regrinha, assim, como é que você enfrenta problemas, né? Aí o pessoal pode anotar, é o seguinte, junto, essa é a regra. Como é que você Isso. enfrenta problema de relacionamento? Junto. Não pode ser um problema do esposo ou da esposa. É juntos que a gente consegue resolvê-los. Porque quando um só resolve os problemas, isso sobrecarrega o outro. E aí começa a criar uma separação, criar uma divisão. Essa primeira regra para construir um relacionamento feliz é saber: não existe relacionamento sem problemas e problemas têm que ser enfrentados conjuntamente. Não tem um problema Exato. só do marido nem só da esposa. Mesmo porque, Saulo, agora há pouco eu estou fazendo atendimento online, estava atendendo uma pessoa e essa pessoa estava reclamando porque ela faz tudo que ela imagina que seja possível, necessário, e que o parceiro não faz. Então, eu disse para ela porque muitas vezes as pessoas não compreendem, Saulo, o que o comportamento de cada um gera no outro. Por isso é fácil apontar. Ele não faz isso, ou ela não faz isso. E aí eu comecei a mostrar para essa pessoa que o comportamento do esposo tinha a ver com o que ela estava fazendo. E então, quando a gente vê essa inter-relação, o que eu provoco no outro e o que o outro provoca em mim, que a gente pode ampliar. Então, muito bom você falar isso. É problema dos dois e se resolve conjuntamente. Uma outra coisa, Saulo, um outro mito, né? Que se fala que o relacionamento feliz é aquele em que as pessoas têm os mesmos comportamentos, pensando nessa cliente minha, os mesmos comportamentos, os mesmos gostos, os mesmos interesses. O que você acha disso? Vamos falar um pouquinho disso? Olha, Celisa, o lugar onde as pessoas têm mesmo comportamento, mesmo gosto, é irmandade religiosa, né? Não é casamento, né? Casamento Exato. não pressupõe que as pessoas sejam iguais. Pelo contrário, é preciso que haja uma certa tensão, preciso que haja uma certa diferença, para que as pessoas possam crescer juntas. Quando a gente pensa em igualdade das pessoas que estão no casamento, não é no sentido das pessoas terem os mesmos gostos. É importante que uma tenha uma preferência, que a outra tenha outra preferência, mas que a gente encontre esse meio termo, que ele é enriquecedor. É na medida em que eu me abro para o outro. Eu acho que o casamento, ele é essa abertura de si para o outro, e o outro que é diferente.
O outro não pode ser o espelho. E muitos casamentos são infelizes porque a gente fica buscando no outro o reflexo de nós mesmos. E aí a É, gente não encontra, que é natural, né? não encontra a pessoa real que ela é. E acho que quando, no início do casamento, Saulo, é aquela coisa de muita confluência, as pessoas são iguais, gostam das mesmas coisas, até isso aparece, sim, principalmente os mais jovens. Só que depois, isso não é algo sustentável. É uma época de sedução, em que você embarca muito na coisa do outro, o outro embarca na sua, mas é natural que, passado um pouco esse momento de muita sedução, de conquista, que as pessoas tenham a liberdade, cada um, de ser si mesmo. Porque senão, caso contrário, vira um tédio, né? Imagina alguém que fosse casar, se meu marido fosse idêntico a mim, tivesse todos os meus gostos, e se você também, se a Larissa gostasse de tudo que você faz. Não, é na diferença que a gente cresce nessa aula. Eu acho assim. Olha, eu converso muito com casais jovens, né? Pessoal que está namorando, está na juventude, e é aquele sonho idílico, é muito bonito. E as pessoas, elas fecham os olhos para essas diferenças e enxergam no outro só o que lhes interessa, né? E quando enxerga uma coisinha no outro, eu já vi pessoas falando assim: não, mas não tem problema, quando casar muda. E É muda, isso. né? Sempre para pior, porque as diferenças elas vão se ampliar. Não é uma coisa que você vai ter no casamento a solução, porque como você falou, a época de namoro, ela é muitas vezes a época de conquista, né? O rapaz chega sempre pontual, abre a porta do carro, a moça está sempre cheirosa, esperando por ele. Aí depois que casa, aquele filme maravilhoso tem um making off, né? Aí o marido vai descobrir que para que a moça fique bonita, tem um processo que leva. E um processo que a gente não participa enquanto está namorando, você só vê o produto final. Mas a mulher precisa se maquiar, precisa colocar aquelas máscaras brancas, as rodelas de pepino para tirar a olheira, né? Na minha época, na nossa época, né, Celisa, tinha um negócio que era os bobs. Vocês devem se lembrar disso, Bobes! aquele deixava a mulher parecendo um astronauta, né? Hoje não tem mais isso, é chapinha, escova, o dano. Mas a gente tem que entender que isso muda muito, né? Que a gente não pode esperar que o outro se manifeste na sua integralidade atendendo aos nossos interesses. E você falou numa coisa muito importante, que é como começar o relacionamento no namoro. Na nossa época, né, Celise, eu posso falar assim, tinha duas fases. Era o namoro e o noivado. Hoje tem Ah, mais sim. fases. Tem namoro, tem noivado, tem ficar, tem... Mas na nossa época tinha duas fases. E em cada uma dessas fases tinham respostas que a gente deveria buscar em conjunto. Quando a gente namorava, a resposta, a pergunta era: eu te amo? E aí, se a resposta fosse positiva, a gente passava para a segunda fase, que era a fase do noivado. Em que a pergunta era assim: eu te suporto? Porque você pode amar uma pessoa, mas não ser capaz de suportá-la. Você pode amar uma pessoa, mas não ser capaz de conviver com a realidade do outro. E o noivado Exato. tinha essa função da gente conviver e entender aonde os espinhos apertam, né? E aí, você falando em etapas, e na minha época foi assim, imagina 40, 50 anos atrás, né? Então era tudo muito assim, muito regrado, muito combinado e muito vigiado, né? Liberdade sexual zero. Então as coisas mudam e eu acredito que mudam para melhor. E aí eu acho que nós estamos entrando numa outra questão, Saulo, que é exatamente a dinâmica dos relacionamentos. Os relacionamentos mudam. Então, existem estações, como você acabou de falar. Existe o namoro. Só que hoje, Saulo, de repente as pessoas, eu vejo isso na minha experiência profissional e também pessoal. Às vezes as pessoas pulam etapas, as coisas são muito mais livres hoje, e às vezes as pessoas já pulam para morar junto,
sem nem ter namorado, sem nem ter conhecido. Então, assim, ficar atentos que de repente, cada um que vai saber qual o tipo de relacionamento que é bom, que é saudável, se vai pular etapa ou não, ou se essa etapa, hoje em dia, né, com a modernidade, século XXI, alguns casais adotam a questão, conheceram tal, e já partem para coabitar junto. E isso tem vantagens e tem desvantagens. Nós não estamos aqui para dizer, né, Saulo, se o que é certo, o que é errado. Porque o casamento, o relacionamento, seja de que modo começar, ele é uma construção, não é isso? Então, nós estamos falando disso. E a gente tem diversas estações que a gente precisa estar preparado para elas. O casamento, os relacionamentos, têm as suas primaveras floridas, encantadoras, perfumadas, mas tem também os seus invernos de dificuldade, de desafio, tem os seus verões apaixonados, mas tem seus outonos dos filhos. E essas estações, como na vida, elas vão se sucedendo. A gente não pode querer estacionar em uma estação só, porque a gente perde a beleza e a riqueza das outras estações. Porque cada estação tem a sua cota de ensinamento, tem a sua cota de aproximação. A dificuldade, o inverno, é o que aproxima as pessoas. Casais que passam dificuldades juntos, eles têm a tendência de serem mais fortes enquanto casal. A Simone está dizendo aqui, mas tem umas tempestades, e tem mesmo, viu? Tem tempestade, tem trovoada, tem terremoto, abala as bases, mas isso faz parte da nossa relação, a gente não pode ignorar. Tem chuva de granizo, não é? Então tem aquelas situações em que parece que tudo sai do lugar. Uma terapeuta, minha amiga, ela morava em São Paulo, ela já faleceu, ela dizia o seguinte, tem situações na vida, a Jean Clark, Juliana, tem situações na vida que passa um terremoto na vida da gente e não fica pedra sobre pedra. E aí é a questão da reconstrução de um relacionamento, né, Saulo? E pensando que nada é para sempre, tudo passa, não é mesmo? Uhum. Eu acho que você deve lidar muito com essa realidade, onde casais buscando essa reconstrução dentro do ambiente de terapia, que às vezes é fundamental, às vezes o casal reconhecer que não tem dentro daquela relação conjugal as ferramentas e os elementos para poder resolver os problemas e buscar um auxílio em conjunto, também faz parte, para que a gente não se feche e achar que aquele problema que a gente não consegue resolver não tem solução. Tem solução. Ainda que seja uma solução mais drástica, mas tem uma solução que pode ser buscada de uma maneira amigável, de uma maneira afetuosa, para que a gente construa, sim, uma possibilidade de um relacionamento feliz. E a questão é, até que se declare o fim de um relacionamento, é importante... uma pessoa, estamos fazendo 39 anos de casados. Que bom! Parabéns, Rosa. Parabéns! Que Nós somos 108 anos de experiência aqui. Exato. Mas então, eu estava falando sobre... Até que se declare que realmente os casais, os cônjuges optem pelo fim do casamento, fim da linha, acabou, é importante tentarem passar por um processo terapêutico, um processo de ajuda, para que realmente seja identificado, até identificar o processo, o que aconteceu, o que está acontecendo, como é que as pessoas chegaram até aí, para evitar que se feche um relacionamento, cada um sem saber, sem consciência da sua parte no processo. E muitas vezes, Saulo, o casal, um aponta para o outro, é culpa dele, é culpa dela. E eu costumo dizer, gente, no mínimo 50%
não digo culpa, de responsabilidade de cada um, né? É. Você estava colocando a questão do rompimento, né? E teve até uma pessoa para falar sobre o rompimento do casamento. Sim. O divórcio, quando ele chega a ser uma opção, e ele é uma opção, a gente não pode ignorar que em determinadas situações ele é uma opção. Eu sou filho de pais separados, meus pais se separaram quando ele era pequeno, e isso foi realmente a melhor opção dentro daquele contexto. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que é o casamento? O casamento, ele é aquela construção do amor. E quando o amor não está presente, o casamento ele se dissolve naturalmente. Mas para essa dissolução, eu preciso amar mais o meu parceiro ou a minha parceira do que o que eu amava quando eu comecei o casamento. Por quê? Para que esse rompimento ele não seja um trauma tão grande que ele cause situações de ódio, de frustração, que seja um relacionamento que chegou a um fim, mas que as pessoas entendam todo o processo. E às vezes existem filhos envolvidos, às vezes existem contextos maiores que a gente deve considerar. Assim, divórcio não é um tabu, ele existe, ele é uma opção, mas você precisa amar mais o seu parceiro para poder conduzir uma situação de divórcio do que às vezes quando você começou um relacionamento. E Porque aí... casamento, às vezes as pessoas religiosas têm essa dificuldade, porque pensam naquela velha, né? Não, o que Deus uniu, que o homem não separa. Exato. Mas esse Deus é amor. Não é certidão de cartório, não é título, não é o que você presta de contas para a sociedade. Deus é amor. Então, o que o amor uniu, que as coisas do mundo não separam. Mas quando a união não é baseada no amor, então que o amor produza esse desenlace de uma maneira menos conflituosa. Exato. E aí, o que é importante é que as pessoas tentem tudo que tiver, até que se declare que realmente chegou ao fim, que as pessoas tentem se ajustar, que as pessoas tentem se conhecer. Porque eu percebo, Saulo, que muitos relacionamentos, independente se estão casados, se moram juntos, muitas vezes as pessoas não gostam de ceder. Sabe aquela coisa assim, que tanto qualquer um dos cônjuges, eles insistem em ter razão até o final e não sabem ceder. E aí isso vira um caos e também para os filhos. E eu concordo quando você fala assim, que quando o casal chega à conclusão de que é melhor o divórcio, que seja algo consensual e que não seja algo assim, ruptura total, porque isso traz um trauma para os filhos, né? E aí eu queria ilustrar, não sei se você conhece, Saulo, um texto do Rubem Alves, que até para a gente dar um outro exemplo, né? Porque a gente estava falando sobre casamento, relacionamento feliz, tal, de repente entra a Malu falou ali, a palavra-chave CD. É isso mesmo, Malu. Então, vamos lá. O Rubem Alves, ele escreveu um texto super interessante, que é tipos de casamento. Ele fala assim, Saulo, que existem 2 tipos de casamento. O casamento tênis e o casamento frescobol. Você conhece esse texto, Saulo? Isso, é muito bonito. Não é? Então, o que ele fala? Ele fala assim, que o tênis, que o casamento tênis, ele vai falar sobre o tênis frescobol. O tênis é um jogo feroz. O objetivo é derrotar o adversário, né?
E o bom jogador, ele sabe qual é o ponto fraco do outro, ele fica à espreita e dirige a sua cortada para derrotar. E o prazer do tênis é quando o adversário é colocado fora do jogo. Quer dizer, a alegria de um é a tristeza do outro. E aí, em contrapartida, o casamento frescobol. Quem nunca jogou frescobol na praia? É super gostoso, é isso? Então, o casamento tipo frescobol, existe 2 raquetes, existe duas pessoas e uma bola, assim como o tênis. Só que o prazer dos dois é manter a bola girando, naquele ir e vir. Não é um derrotar o outro. Ninguém fica feliz quando o outro erra. E aquele que erra pede desculpas. E o que provocou o erro se sente culpado. E aí começa de novo nesse jogo que ninguém marca ponto. E eu achei interessante essa analogia, porque tem a ver com casamento, não é isso? Os tipos de casamento. E aí fiquei pensando nos tipos de personalidades. Existe a pessoa que quer jogar um tênis e existe a pessoa que quer jogar o frescobol. O complicado é quando existe o conflito, né, Saulo? Um quer o tênis, o outro quer o frescobol. E aí, o que fazer, né? Aí são as diferenças de personalidade. E quando a gente pensa nessa analogia, né, que o Rubem Alves fala, que é muito bonita, não existe como você ter a postura de tenista no casamento. Porque se você ficar focado nos erros do outro, você vai achar, porque todos nós temos dificuldades, só que o jogo vai acabar. E, diferente do tênis, ter razão no casamento não é a melhor coisa, porque às vezes ter razão não significa que a gente tem um casamento. Às vezes você tem razão, mas o casamento foi por água abaixo. Eu me lembro de uma história de uma amiga minha, ela estava andando de carro com o esposo, e iam para um casamento, para uma festa, e aí a determinada altura da estrada, ela falou assim, olha, vira aqui. E ele falou assim, não vira aqui não, é mais para frente. Ela falou, aqui eu conheço o caminho. Não, é mais para frente. E aí foi andando, as postes de luz foram sumindo, né? Aí ele foi lá e desligou o som do carro, porque homem é assim, quando tá perdido no carro, a primeira coisa que faz é desligar o rádio, porque a gente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Quando chegou aqui na frente, eu falei assim, não, eu acho que realmente está errado. Aí voltou, pegou a estrada, quando ele chegar no lugar da festa, ele virou para ela e falou assim, mas por que você não insistiu que você estava certa? Ela falou assim, porque eu prefiro ter paz a ter razão. Como é que é? E às vezes eu prefiro ter paz a ter razão. E aí, a gente fica lembrando que às vezes algumas pessoas preferem ter razão a ter paz ou a ter um relacionamento mais feliz. Né? Exato. E aí nós estamos entrando já no outro tema, Saulo, que é a questão do poder nas relações. Uma pergunta que eu me faço quando eu estou com algum casal na terapia é o seguinte, por que será que depois do estágio romântico, os parceiros têm a tendência de lutar pelo controle mais do que combinar suas energias para dividir o poder e o controle? E aí, do meu ponto de vista, os casais vão deixando que a rotina acabe com aquele clima. Estou com um problema de som, Saulo? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, para mim está bem claro. O pessoal podia acenar, e se tiver algum problema de som, avisa a gente. Tá. Então, o casal vai... Porque está um barulho entre, sabe? Eu estou te ouvindo bem também, mas parece que a pessoa diz que está com áudio ruim aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo alterar um pouco aqui, então. Mas pode ir falando, Elisa.
Então é o seguinte, por que que depois do estágio romântico as pessoas começam... Aí agora ela está dizendo que tá bom. As pessoas, depois de um certo tempo de casados, tá dando eco. Para mim. Depois de um certo tempo de casado, a pessoa tem a tendência a lutar mais pelo controle. Tá dando eco. Tá dando eco para você? Agora Deixa eu melhorou. trocar, então. Eu vou fazer o seguinte, às vezes quando começa a dar esses problemas assim, é melhor trocar de aparelho. Eu vou sair rapidinho e volto e a gente continua. Vai comentando aí com o pessoal que eu já Tá retorno. bom, ok. Então, gente, vamos lá. A minha pergunta é: por que será que depois do estágio romântico, os parceiros têm a tendência a lutar, a ficar lutando pelo controle? Cada um quer ter razão e não abre mão e não cede. Ficam mais focados nisso do que em combinar. Oh, meu Deus. Ai, desculpa. Problemas técnicos. Caiu aqui meu tripé. Só um instantinho, só um instantinho. Então, gente, por que que as pessoas ficam... As pessoas... Alô? Alô, gente. Oi, Saulo. Entrou? Elisa, ah, ainda estamos com um problema que meu vídeo está parado. Foi só eu chegar, Celisa. Não, não foi não. Então, Saulo, hoje é o dia do problema técnico. E isso acontece, viu, gente, em casamento. Tem um problema. Saulo, eu não estou vendo, eu estou te ouvindo. O Saulo sumiu. Saulo? Minha, A minha imagem está imagem está parada. parada, né? Então, vai tentando, mas a gente está te ouvindo. As pessoas estão Uhum. falando aqui. Então, vamos lá, gente. Por que que acontece... Tá. O meu celular também caiu, Saulo. Eu tive que reorganizar aqui. Então, vejam só. Live é live, né? É ao ao vivo. Você quer tentar? Agora acho que vai entrar. Saulo? Então, vamos lá, gente. Por que que as pessoas ficam disputando poder? Saulo, quer sair e entrar novamente? Faz parte. A Luciana está dizendo, faz parte. E no casamento... nós temos problemas também. Tem um problema técnico, tem um problema de saúde, tem um problema com os filhos, tem problema de doença. Então, o mais importante é que a cada situação nova que nos aparece, que nós tentemos obter a melhor solução para os dois. E a melhor solução, de repente, não é uma solução que somente um dos dois resolva. Eu e o Saulo aqui, houve um problema de som, problema de eco, eu estava percebendo que era mais do lado do aparelho dele, ele saiu, está tentando resolver e no intuito de voltar. Então, voltando, por que os parceiros não resolvem as coisas conjuntamente e querem resolver cada um por si? Porque, gente, os parceiros, muitas vezes, eles vão deixando que aquele clima de amizade, às vezes o casamento dura uma live. Interessante isso. Às vezes o casamento dura só uma live. Às vezes o casamento dura só uma balada, né? Tem situações em que os dois saem para a balada, resolvem ficar juntos aquela noite e no dia seguinte pensam, nossa, mas será que foi a melhor coisa que nós fizemos? Ou qual é o nome dela? Eu estou falando assim, isso
que acontece sim, eu tenho notícia de relacionamentos que começaram assim e que depois é difícil para eles se acertarem. Então vamos lá. Os parceiros muitas vezes, vamos ver o Saulo pedindo aqui para entrar. Bem-vindo. Bem-vindo, Saulo. Vamos lá. Então, o que acontece? Os parceiros vão deixando... Olá, Saulo. Agora deu. Agora deu certo. Tá. Estou vendo um casal conhecido que a mulher cedeu tanto que perdeu a sua... eu perdi ali. Celisa, meu bem, me ensina a tentar um terceiro relacionamento que dê certo. Sim, é Helena, o nome dela é Helena. Então é o seguinte, a primeira coisa é você se amar, é você se dar o seu valor, saber que você é uma pessoa que é capaz de atrair amor. E aí, a questão da escolha, como é que você escolhe uma pessoa? Se você escolhe pelos sentimentos, Lena, pela atração, porque o casamento, o relacionamento, tem que ter tesão, gente. Relacionamento, pessoas que se unem porque socialmente é importante, por qualquer outra situação, que não o amor, o sentimento, aquela tesão, aquela vontade de estar junto, de abraçar, de beijar, de estar junto, sem tesão não há solução. E aí, o relacionamento, no início, é um passo a passo. Você dá um pouco, você espera, é uma dança, né, Saulo? É uma dança, relacionamento é uma dança em que você vai se dando e vai percebendo como é que o outro responde. Porque, presta atenção, gente, quando só um dos dois, a química tem que bater mesmo. É isso aí, Luciano. Quando só um dos dois dá mais e não recebe e não presta atenção nisso, essa coisa, essa situação só tende a aumentar. A pessoa mais interessante é a autêntica, aquela que deixa as máscaras de lado. Sim, é o único modo de você se dar a conhecer. Porque, caso contrário, aquela pessoa que tenta enganar, tenta fazer uma fachada só para conquistar, um dia ou outro essa máscara vai cair e você vai estar frente a frente com a pessoa real que você é. Mas respondendo à pessoa que está pedindo ajuda para conseguir um terceiro relacionamento, é ser você mesma. Eu acho que enjoo, pode ser isso. E parece tão difícil encontrar alguém, não sei se sou exigente. Pode ser que você seja exigente, sim. Ou que você esteja focada num tipo de parceiro que não existe. Né, Saulo? Porque o parceiro ou a parceira ideal é aquele ou aquela que é tão humano quanto você. Porque às vezes a gente idealiza tanto, você idealiza tanto, ou então demoniza tanto o outro, e nenhum dos dois é o real. A pessoa real é aquela que está diante de você. Quando a gente corta, quando vem por terra, tanto a idealização quanto a demonização, você encontra o outro face a face, você se encontra também. Né? A maior causa de frustração nos relacionamentos é quando a gente idealiza. Deixa eu ver se eu consigo. Tá me ouvindo melhor? Agora. Um pouquinho melhor? Agora. A maior dificuldade nos relacionamentos que gera frustração é quando a gente cria uma imagem do que o outro deve ser e aí a gente não consegue lidar com a realidade do outro. Aí tudo que não se encaixa naquela realidade, naquela idealização, passa a ser um defeito, passa a ser um problema,
e aí a gente não consegue enxergar o outro efetivamente como ele é, com as suas belezas, com os seus defeitos, com as suas características, né? E para isso a gente precisa se mostrar também no relacionamento, porque mais cedo ou mais tarde cai por terra. E entendendo que o relacionamento é dinâmico, né, Celise? A gente não é a mesma pessoa Graças a Deus, né, quando Saulo? casa, depois de 5 anos, depois de 10 anos. Eu conversava com um amigo meu uma vez, ele me dizia assim, Saulo, depois de 15 anos de casado, eu acordei domingo de manhã, olhei para o lado na cama e não reconheci a mulher com quem eu me casei. E eu fiquei pensando, né, talvez 15 minutos antes a esposa tivesse acordado, olhado para o lado oposto, e ela também não teria reconhecido o homem com quem se casou. Porque nós não somos criaturas estáticas. O ser humano não é Exato. uma criatura estática. Ele vai se transformando, ele vai mudando. E o casamento nos ajuda nisso, né? A que a gente entenda essas mudanças, que a gente viva papéis diferentes. Cada situação no casamento, eu percebo muito os casamentos que têm uma característica de ser mais duradouros, é que tanto o esposo quanto a esposa entendem que a gente tem diferentes papéis. Tem hora que você tem que exercer diferentes papéis no casamento. Não é só o papel do amante, não é só o papel do esposo. Às vezes tem que exercer o papel de pai, de mãe, de Exato. companheiro, de amigo, de amiga. Eu não sei se já perceberam, mas homem, quando fica doente, volta a ter 2 anos de idade. Ainda bem que não é a gente que engravida, porque se fosse, a humanidade acabaria na segunda geração. Mas quando o homem engravida, precisa do papel maternal, de cuidado. Às vezes a esposa precisa de Exato. alguém que escute. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Saulo, eu sou um marido perfeito, mas as mulheres sempre me abandonam. E quando ele me disse isso, eu agucei os ouvidos. Eu falei, como é que é esse negócio de marido perfeito? Ele falou, não, Saulo, é porque sempre que tem um problema, a minha esposa traz, eu resolvo o problema rápido, e parece que ela fica nervosa. Eu disse, olha, aí que é o problema, né? Porque a esposa, quando ela te traz um problema, ela não quer uma solução, ela quer uma adesão à Saulo, solução que ela já Saulo, encontrou. Mulher normalmente não pede opinião Saulo, para homem porque ela já deixa eu tem a fazer um solução, né? adendo aqui. É o seguinte, os homens são muito mais proativos, resolvem coisas, e muitas vezes, eu me percebo nisso também, às vezes eu não quero, como você falou, aquela solução. E meu marido é muito rápido, é engenheiro, imagina a combinação, engenheiro e psicólogo. Então, ele é muito rápido, prático, tem solução para tudo. E aí, quando eu venho com uma coisa para ele assim, e ele fala, mas você resolve dessa forma. Às vezes, muitas vezes, a mulher quer ser ouvida. E nós temos muito que falar, É, digamos, e às vezes a gente não quer nem a solução. Lá para frente a gente vai chegar nessa solução. Mas por enquanto a gente quer falar, falar. E até uma coisa que eu tenho aprendido a ser diferente, enquanto eu estou fazendo lives, programando curso e lidando com o cliente, porque na verdade o cliente, seja homem ou seja mulher, eles querem realmente uma solução. E hoje em dia, Saulo, o que, que eu percebo? Antigamente, as pessoas ficavam anos e anos na terapia e tinha o tempo de processo. Ah, estou vendo um bebê lá. Alô, ó, bebê! gente, esse aqui é o mais novinho, gente. Casamento é isso, gente. Chega a esposa, a gente está trabalhando, chega a esposa, chega o bebê, um beijo da avó. Então, Saulo, eu estava dizendo, as pessoas hoje em dia, elas são mais objetivas por questão de tempo. Então, eu estou aprendendo a isso, dar soluções. Mas, na grande maioria das vezes, a mulher gosta de falar, trocar ideia, a ação número 1 é essa, número 2, número 3, e às vezes a gente chega à mesma conclusão que o parceiro sugeriu, mas a gente leva mais tempo. Mas aí, Saulo, uma outra situação que eu acho legal a gente falar é, continuando, o papel das expectativas na vida do casal, né? Então a gente casa com um monte de expectativas. E aí uma pesquisa que eu li, uma pesquisa da USP, que fala o seguinte: a autora pesquisando
casais satisfeitos e insatisfeitos. Ela diz o seguinte: os casais satisfeitos, eles têm uma discrepância menor entre as expectativas lá do começo e a realidade atual. E os casais insatisfeitos têm uma discrepância maior, quer dizer, o casal satisfeito é aquele que encontrou realmente o que esperava. Só que eu acho que a gente precisa falar, Saulo, algo que é o exagero de expectativa. O parceiro ou a parceira não é o salvador da pátria que vai resolver todos os seus problemas, né, Saulo? Aí entram as pessoas Aliás, reais né? que somos, cada um assumindo o que é seu. Sim, eu te cortei, Saulo, fica à vontade. Não, eu acho que isso é tão importante, Celisa, porque a gente não pode colocar a nossa felicidade nas costas ou Porque nas mãos pesa. de outra pessoa. A felicidade, isso já é difícil a gente lidar com a nossa própria felicidade. Imagina se você tiver o peso da felicidade do outro. A gente pode construir uma felicidade juntos, a gente pode trabalhar, a gente pode construir uma coisa que é maior do que os indivíduos, mas a gente não deve colocar nas costas ou nas mãos da outra pessoa a nossa felicidade. Você falou de um texto, eu me lembrei agora com o tema da expectativa, de um texto que eu acho muito bonito, do Gibran Khalil Gibran, que ele fala sobre casamento, e ele diz o seguinte: nasceste juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Estareis juntos mesmo na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa união, e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não Muito bebais de lindo. uma só taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão. Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiado juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Lindíssimo. Eu acho esse texto muito bonito porque ele fala dessa individualidade que a gente deve buscar e que essa individualidade conquistada e desenvolvida, ela é o ingrediente do E é relacionamento feliz. interessante, Saulo, que aí nós estamos falando sobre a balança, sobre o equilíbrio entre a individuação, que é até algo que o Jung fala de maneira belíssima, o ser indivíduo, cada um ser si mesmo e ser casal, né? Que o Gibran também fala muito bem disso. E uma pessoa, Daniel, se não me engano, me perguntou se existe o texto é do Khalil Gibran Khalil, né, Sal? A pessoa está perguntando aí. O Khalil Daniel Gibran Khalil. perguntando se tem pesquisa, se existem casais mais satisfeitos ou mais insatisfeitos. Eu não tenho notícia de uma pesquisa em porcentagem. Posso pesquisar e depois numa outra live falar isso para você. Eu sei, né, os autores falam de alguns ingredientes, algumas características de casamentos felizes e casamentos infelizes. Por exemplo, os autores falam o casamento que é feliz é aquele que tem amor, existe cuidado, existe otimismo, boa comunicação, compromisso, é uma série de coisas. Cada autor que eu li, pesquisei, fala das características do casamento. Agora, sobre casamentos infelizes, é dito que onde tem desrespeito, onde tem muita crítica,
onde tem muita intransigência, é aquele casal, aquela pessoa que não abre mão. Eu estou aqui no meu quadrado e eu não abro mão disso. E as pessoas mais erram nisso, né, Saulo? É quando ficam só na individuação, como eu estava dizendo. Precisa ter um equilíbrio entre ser indivíduo e ser casal. Quando, em qualquer situação, um dos dois fica só no ser indivíduo, eu sou sozinha, eu mando, eu resolvo, eu faço o que eu quiser, ou o outro é só casal, vai também ficar sem equilíbrio. Nós estamos quase terminando, Saulo. Nós podíamos dar umas dicas. Eu acho que ainda existe muito aquele romantismo, o outro seria um companheiro de caminhada, mas o outro é um companheiro de caminhada. Isso não é romantismo, não. Isso é realidade. Eu tenho 49 anos de casado e meu parceiro é o meu companheiro de caminhada. Agora, eu não sou idêntica a ele, nós temos características totalmente diferentes e nem ele é idêntico a mim. Agora, a gente se encontra naquilo que é casal, né? Aquilo que é ser casal, que é o compartilhamento dos filhos, do afeto, do amor. Agora, o importante é que sejamos diferentes, não é isso, Saulo? A gente precisa ser indivíduos entrando numa Exato. construção coletiva, para que a gente possa realmente construir o casamento, porque o casamento é uma obra de 4 mãos, não é um Exato. espaço Saulo, do individualismo. 2 minutinhos para você e 2 para mim, para a gente encerrar. Acho que assim, o pessoal pode estar pensando em dicas, né? O que é um casamento feliz? É um casamento em que você se mostra como você é e que você Exato. aceita o outro como ele é. Que você ama acima das diferenças. Que você entende que o casamento ele tem uma dinâmica, ele tem as estações, ele tem a possibilidade de mudança e a gente se abre para essa mudança. E que é muito bom você ter alguém do seu lado entendendo que é um companheiro de jornada, Exato. Que não é propriedade sua, que não é o seu espelho, que não é o seu reflexo, mas que é alguém que está do seu lado por algum tempo, que seja esse tempo um tempo produtivo, que seja um tempo bom, mas é aquele tempo em que vocês estão juntos. Então valorizemos o momento em que a gente está junto com o outro. E não com aquilo que a gente gostaria. Lidar com o outro real e não com aquela pessoa idealizada. Diálogo, gente. Diálogo é imprescindível. Passar tempo juntos, ter hobbies em comum. Você pode ser totalmente diferente do parceiro, da parceira, mas encontre coisas que vocês possam fazer juntos, porque isso revigora, revitaliza o relacionamento. Uma atitude namorosa, quer dizer, uma atitude de namoro, apimentar a relação, e ser feliz, companheirismo, respeito, gente. Onde há respeito, pode acontecer de tudo. O casal que vai perdendo respeito e admiração um para o outro pode estar com os dias contados. Mas não terminem com o casamento por perceberem o relacionamento alguma coisa ruim. Invistam, tenham coragem, porque senão vocês não vão chegar nem no 2º ano de casado, que dirá nos 20 ou nos 49. Saulo, muito obrigada, um grande abraço. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Problemas tanto na mídia, aqui na internet tem, assim como no casamento, mas o importante é a gente fazer de um problema um trampolim para a sua solução e não parar no problema. Um grande abraço, Saulo, um abraço para todos vocês.
Vejo vocês na segunda-feira. Saulo, vamos pensar depois no tema da próxima sexta. Se você topar, eu topo, tá bom? Vamos sim. O Sugestões. pessoal pode ir mandando também. Manda pro direct da Celisa sugestões do que o pessoal gostaria que fosse abordado, que a gente vai conversando, porque isso aqui é um bate-papo da gente com vocês também. Se gostaram, compartilhem nessa setinha aqui, deem mais sugestões. Um grande beijo. Tchau. Tchau, Saulice. Não acaba aqui. Tchau, beijo. Um beijo para todos. Um abraço. Tchau.